Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, vamos estudar a disciplina de História e vamos falar um pouquinho sobre as revoltas que ocorreram aqui no Brasil na época da colônia. Na aula passada, vocês se recordam que nós falamos sobre o ciclo do ouro, não foi isso? E que quando o ouro acabou nas águas dos rios, a exploração começou a ser feita nas encostas, né? Para ver se conseguiam mais minério, né? Só que, como a gente falou na aula passada, quem trabalhavam na atividade do minério era justamente os negros, que eram os escravos. E devido ao passar do tempo, né, devido a esse trabalho, ocorreram vários conflitos. E esses conflitos foram justamente as revoltas, o que nós chamamos de revoltas. Foram alguns acontecimentos que ocorreram aqui no Brasil. A primeira revolta que nós vamos comentar um pouquinho foi a revolta de Beckman. Essa revolta, ela aconteceu no estado do Maranhão, no ano de 1684, e foi liderada por Manuel Beckman. A causa principal dessa revolta era justamente a falta de mão de obra escrava e os altos preços das mercadorias que eram comercializadas pela Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão. Mas, tia, o que era essa Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, que foi criada pela coroa portuguesa? Essa companhia, ela tinha como objetivo atender às primeiras necessidades dos colonizadores aqui no país. Então, a companhia fornecia escravos e garantia também a locomoção do açúcar no território lá na Europa. E aí mantinha o auxílio à resistência de Pernambuco contra os invasores da Holanda e também apoiava a recuperação da agricultura da cana-de-açúcar na região do Nordeste, depois daquele conflito que teve com os holandeses, lembram das invasões holandesas? Então, depois de todo aquele conflito, a Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão apoiava essa recuperação da agricultura da cana-de-açúcar na região. Uma outra revolta que aconteceu foi a Guerra dos Emboabas. Ela aconteceu em Minas Gerais e essa guerra aconteceu justamente entre os paulistas, que eram os bandeirantes, que foram os bandeirantes, lembram que a tia falou também na aula passada, que foram os bandeirantes quem descobriram as jazidas de ouro, né, lá em Minas Gerais. Então, houve toda essa tensão entre os bandeirantes, que eram os paulistas, e os portugueses, que vinham de outras partes da colônia e também do reino. E essas pessoas que vinham de outros lugares, que vinham de fora, que eram forasteiros, eram os emboabas. Eram chamados dessa forma, de emboabas. E esse conflito aumentou quando os portugueses quiseram controlar o abastecimento de mercadorias para a região das Minas. Então, houve vários conflitos armados entre os bandeirantes e os emboabas. E muitos emboabas, os emboabas
eles prepararam uma emboscada e muitos bandeirantes morreram nessa emboscada. Então, os bandeirantes tiveram que dividir toda a exploração das minas com os habitantes daquela região. E aí aconteceu que muitos bandeirantes, muitos paulistas, saíram à procura de ouro em outras regiões da colônia. Tá? Então, todo esse conflito entre os bandeirantes e os forasteiros, né, que eram quem vinha de outras partes da colônia e do reino, que eram chamados de emboabas, ocasionou aí o nome desse conflito, dessa reforma, dessa revolta, Guerra dos Emboabas. Então, depois de vários confrontos, o conflito terminou no ano de 1709, porém, sem vencedores nenhum. Uma outra revolta que marcou foi a Guerra dos Mascates. Essa aconteceu no estado de Pernambuco, quando Recife possuía um importante porto. Então, Recife, ele era uma vila, né? E era concentrado a participação política, era lá. Né? Todo o poder político era lá em Recife. E as pessoas que comercializavam ali eram chamadas de mascates. Só que, naquela época, Olinda não admitia, né, tinha dificuldades econômicas, não admitia que Recife fosse uma vila, que o poder fosse concentrado ali, né, do estado de Pernambuco. Então, aconteceu, a partir de então, um conflito entre os olindenses e os recifenses, né, porque Olinda queria ser o centro do poder, mas Recife era quem foi elevado à vila. Então, os senhores de Olinda, que eram os senhores de engenho daquela época, de Olinda, proclamaram uma revolta e marcharam em direção a Recife, iniciando assim uma guerra. Essa guerra foi chamada de Guerra dos Mascates. Gerou muita revolta nos olindenses, né? E porque o enriquecimento do comércio foi extremamente importante, né? Para que tudo isso acontecesse, para que acontecesse essa guerra. E uma outra também foi a revolta de Felipe dos Santos, que ficou conhecida como revolta de Vila Rica também, né? E aconteceu em Vila Rica, na cidade de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais. Vila Rica, hoje Ouro Preto, tá? No ano de 1720. E quais foram as causas para que essa revolta acontecesse? Dentre as causas da revolta, nós podemos destacar a insatisfação do povo, além de comerciantes e proprietários, com a rígida fiscalização portuguesa. Então, qual era essa insatisfação? Os altos impostos e as punições. O principal líder dessa revolta foi Felipe dos Santos Freire, por isso que a revolta leva esse nome. E Felipe dos Santos era um rico fazendeiro, defendia o fim das casas de fundição e a diminuição da fiscalização da metrópole. Ele defendia exatamente um dos motivos por quais aconteceu a revolta. As suas ideias atraíram a atenção de boa parte da população, que
pegou em armas e chegou a ocupar Vila Rica. Essa revolta durou quase um mês e, diante de toda a situação que ficou muito tensa, o governador da região, que era Conde de Assumar, chamou os revoltosos para negociar, para que eles abandonassem as armas, né, e entrassem ali num consenso. E aí, após acalmar e fazer promessas aos revoltosos, o Conde de Assumar ordenou as tropas para que invadissem a vila. E aí os líderes foram presos, né, os líderes dessa revolta foram presos, as casas foram incendiadas e o principal, né, importante autor da revolta, que foi o líder Felipe dos Santos Freire, foi julgado e condenado à morte por enforcamento. Uma outra revolta foi a Conjuração Baiana, que também nós chamamos de Revolta dos Alfaiates. Aconteceu no ano de 1798, foi um movimento de caráter popular e contava com a participação, como era popular, eram os artesãos, os comerciantes, os burocratas, os negros, tanto os negros que já eram livres, como os negros que eram escravos. Defendiam a formação de uma república democrática com liberdade de comércio e a emancipação do Brasil. Esse era o principal objetivo da Conjuração Baiana. A transferência da capital para o Rio de Janeiro, no ano de 1763, fez com que privilégios fossem retirados de Salvador, porque até então a capital do Brasil era lá em Salvador, na Bahia. E quando foi transferida para o Rio de Janeiro, os recursos que eram destinados a Salvador foram reduzidos. E isso aí foi um dos principais pontos para que a Conjuração Baiana acontecesse. Aí o aumento de impostos prejudicou sensivelmente, né, as condições de vida da população que ali morava, né, no estado da Bahia, em Salvador. Nós tivemos também uma outra revolta, que foi exatamente a Inconfidência Mineira, que todos nós conhecemos, né, por seu ícone histórico que foi Tiradentes. E aí eu vou passar agora para vocês um vídeo curtinho contando um pouco sobre a história da Inconfidência Mineira. Falar do Tiradentes? Sim, mas eu não quero ir onde vocês estão hoje. Essa é a bandeira de Minas Gerais, vocês estão vendo? Ei, mas assim eu não vejo nada. Marilena, então segura essa bandeira para mim, por favor. Adiantou muito. Você sabe por que a bandeira de Minas Gerais tem esse triângulo? O triângulo é um símbolo que representa o iluminismo. Essa ideologia foi uma das inspirações que levaram Tiradentes e outros inconfidentes a tentarem fazer a independência do Brasil. Enfim, tornarem-se livres de Portugal, pois a liberdade é uma das principais características dos iluministas, seguida pela fraternidade e igualdade. Mas veja como é estranho. Nós estudamos sobre Tiradentes, como nosso herói. Então, por que chamamos eles de inconfidentes? Inconfidente é a mesma coisa que traidor. Onde eles traíram? Traíram a coroa portuguesa, mas não o Brasil. Essa é uma questão que precisamos resolver. Mas o que levou um grupo a rebelar-se contra Portugal? Então, em Minas Gerais, boa parte dos mineradores estavam passando dificuldades. E Portugal, no desespero para que essas pessoas pagassem os seus impostos, decretou a derrama. Estamos a confiscar os seus bens por não ter pago a coroa.
A derrama era um confisco de todos os bens do cidadão que vivia na colônia e devia para Portugal. As pessoas perdiam tudo. Esses fatos atingiram expressivamente a classe mais abastada de Minas Gerais, proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, que descontentes começaram a se reunir para conspirar. Entre esses descontentes, destacavam-se, entre outros, os poetas Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, os coronéis Domingos de Abreu Vieira e Francisco Antônio de Oliveira Lopes, os padres José da Silva e Oliveira Rolim e Carlos Corrêa de Toledo e Melo, o cônego Luiz Vieira da Silva, o sargento-mor Luiz Vaz de Toledo Pisa, o minerador Inácio José de Alvarenga Peixoto e o alférez Joaquim José da Silva Xavier, apelidado de Tiradentes. Eles queriam libertar-se de Portugal, criar um país, fazendo a independência do Brasil e fundar uma república, onde a capital seria São João del Rei. Eles defendiam a liberdade, mas não queriam a abolição dos escravos. Tiradentes destacou-se por ser o mais pobre e ele podia levar suas ideias ao mundo. Tiradentes era um alferes. Não usava barba como sugerem as pinturas, pois ele era militar. Mas ele dedicava algumas horas livres para ajudar os outros, seja aplicando curativos ou tirando dentes inflamados com um buticão. Essa é uma razão do seu apelido, Tiradentes. Mas o movimento não passou de algumas reuniões, pois foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis. Este sim, o verdadeiro inconfidente, traiu o grupo em troca de perdão de sua dívida com a coroa portuguesa. As tropas portuguesas capturaram os inconfidentes da coroa. Um a um foram tratados como criminosos. Tiradentes foi capturado no Rio de Janeiro. O sonho da liberdade foi calado. Portugal não admitia tamanha traição. Todos foram presos e condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte. Seus restos mortais ficaram expostos em praça pública. Tiradentes morreu em 1792. Somente 30 anos depois, o Brasil ficaria independente, através de Dom Pedro I. Como seria o Brasil se eles ficassem independentes no movimento da Inconfidência Mineira? Boa pergunta. E vocês, sabem o que é liberdade? E vocês, sabem o que é liberdade? Vamos discutir esse assunto. Espero que vocês tenham gostado da historinha sobre a Inconfidência Mineira. E agora vou deixar vocês com a atividade que está no livro de vocês na página 131. Voltem ao texto do livro, né, do conteúdo que a gente aplicou hoje. Façam uma breve leitura, tentem compreender melhor, revejam a aula. Qualquer dúvida, pode me procurar e a gente volta a se encontrar na próxima aula. Até lá!